Olá pessoal, bem-vindo ao canal Investigação e Lei TV. Se você é novo aqui, bem-vindo ao canal. Meu nome é Sandra Di, sou advogada e ativista contra o tráfico humano, toda terça e sexta, trazendo aqui casos solucionados, casos sem solução e também de desaparecimentos misteriosos. Fazendo aqui um update do caso da Ana Paula Braga. Eu contei o caso dela aqui, estou colocando aqui o link, se vocês não viram. Eu sou amiga da mãe da Ana Paula. Ana Paula, infelizmente, teve a vida ceifada dentro dos Estados Unidos por dois brasileiros que ela acolheu na casa dela em Los Angeles, e eles tiraram a vida dela há quase 3 anos atrás, e deixando para trás um filho que hoje tem 6 anos de idade. E eles foram a julgamento porque eles fugiram para o Brasil. Então esse foi o último vídeo que eu tinha feito, que eu falei que é da fuga deles para o Brasil, que eles estavam presos. E em novembro de 2022 houve o julgamento. Eles dois foram condenados a 37 anos e 9 meses de prisão. Então esse é o caso da Ana Paula. Se vocês não viram, não deixem de ver, é um caso muito triste. Eu chorei muito fazendo o caso, choro muito, me emociono muito quando falo da Ana Paula. Tenho um carinho muito grande pela dona Delma, pela mãe dela, mas essa é a atualização do caso. Eles foram condenados. Eu achei que a pena poderia ser um pouquinho maior, mas considerando as leis do Brasil, 37 anos é até que uma pena ok. E eles já estão presos há 3 anos. Mas vamos à história de hoje. Essa história aconteceu em uma cidade tranquila, no subúrbio de Ohio, Strongsville, no ano de 2017. A cidade de Strongsville é pequena, tem apenas 47 mil habitantes, e é o caso de Melinda Pleskovic. A Melinda, na época dos fatos, tinha 49 anos. O casal tinha 2 filhos. Kaylee, que era uma adolescente com certa deficiência, e a Ana, que tinha 20 anos. A Ana estava namorando um rapaz chamado Jeff. Ele tinha 20 anos na época dos fatos. A Ana era garçonete em um restaurante chamado Applebee. O Jeff, ele tinha um emprego trabalhando como técnico de serviço para uma companhia de aquecimento. A Ana, namorando com ele há um tempinho, deu a notícia à família que ela estava esperando um bebê. Apesar dos pais dela terem ficado em choque, eles ficaram felizes. Eles sabiam que eles não tinham como manter uma família com o salário que eles ganhavam. Então os pais dela, já empolgados, disseram que o Jeff poderia morar com eles na casa. E os pais da Ana então decidiram ajudá-los e convidaram o Jeff, e o Jeff acabou aceitando. Só que ele foi morar na casa apenas depois que o bebê nasceu. A Melinda e o Bruce disseram que eles poderiam ajudar a cuidar do bebê, e o casal poderia economizar algum dinheiro e mudarem-se depois de um tempo. O Jeff, como eu falei, aceitou morar na casa. E aí, só que aí algumas coisas misteriosas começaram a acontecer. Alguns dias depois que o Jeff se mudou, o Jeff e a Anne estavam sozinhos na casa, eles estavam jantando, quando o Jeff olhou para uma das janelas traseiras que dava para o quintal deles, e ali estava sentado, na posição que ele estava ali sentado, deu para ele ver que tinha um homem olhando na direção dele. Mas como era noite, estava um pouco escuro, ele não conseguiu saber exatamente quem que era, mas ele se levantou e caminhou até a janela. E eis que ele viu na propriedade, não um, mas 4 estranhos parados, que pareciam estar fumando. E esses homens estavam olhando para a casa. A Ana olhou e também viu esses 4 homens. Mas enquanto olhavam para essas 4 pessoas, um dos homens andou em direção a eles, e apavorada, a Ana chamou a polícia. Mas quando a polícia chegou na frente da casa, os 4 tinham fugido. Então, quando a polícia foi para o quintal, olhou em volta, não viu ninguém, mas viu pontas de cigarro. Então, o policial disse ao Jeff e à Ana: se eles voltarem, nos avisem. E eles foram embora. Um pouco mais tarde, quando o Bruce e a Melinda chegaram em casa, o Jeff e a Ana contaram sobre o que tinha acontecido. Os pais da Ana, eles acharam estranho, porque viveram lá toda a vida e nunca tinham visto isso. Strongsville é uma cidade, como eu falei, pacata, nunca ninguém tinha entrado na propriedade deles, mas acabaram esquecendo, o ocorrido. 5 meses depois, em novembro de 2016, a Ana estava em casa sozinha com a filha pequena dela, no primeiro andar da casa, brincando com a filha, e de repente ela ouviu que parecia alguém tentando abrir a porta de vidro da parte de trás da casa. A Ana pensou que deveria ser o Jeff lá fora, ou os pais que estavam sem a chave. Ela então foi para a parte de trás da casa para abrir a porta,
mas quando ela olhou por uma das janelas, ela viu um homem desconhecido com o rosto pressionado contra o vidro da porta, que era uma porta de vidro. A Ana congelou. Ela sabia que a pessoa poderia arrombar a porta, então ela correu para o andar de cima, entrou no quarto, chamou a polícia, mas quando a polícia chegou, eles olharam em volta, não conseguiram achar nada, nem ninguém. Não havia vestígios de uma tentativa de arrombamento, então os policiais foram embora. Falaram para ela manter a casa fechada e disseram que se visse algo suspeito para telefonar novamente. A Ana telefonou para o Jeff e para os pais dela. Eles ficaram horrorizados e foram para casa imediatamente. A família começou a pensar se poderia esse homem que ela viu ter relação com aqueles quatro homens que eles haviam visto alguns meses anteriormente. A família começou a pensar quem seriam essas pessoas e por que elas estão entrando na propriedade. Eles não tinham inimigos, eles eram pessoas ativas na comunidade, todos gostavam muito deles, especialmente a Melinda. A Melinda havia sido professora de ensino médio, os alunos a amavam, ela era uma ótima treinadora de futebol na comunidade, era um esporte que ela tinha praticado na faculdade, é uma família querida por todos. Então, a família vivia constantemente olhando pelas janelas, especialmente à noite, com medo de que esses estranhos voltassem. E eis que em janeiro de 2017, 2 meses depois que a Ana viu aquela figura desconhecida na janela, o carro do Bruce foi arrombado. O carro dele estava parado na entrada da casa e alguém entrou no carro dele e roubou o laptop dele, que estava dentro do carro. Então o Bruce chamou a polícia e disse que ele achava que todos esses fatos anteriores estavam conectados, pois haviam pessoas que estavam assediando a família. A polícia olhou em volta, mas eles não acharam ninguém. E eles também não conseguiram rastrear o laptop. Mas, alguns meses depois, em julho, a Ana e o Jeff e a filha estavam em casa em uma noite, quando a Ana olhou por uma das janelas dos fundos do primeiro andar e lá nos fundos da propriedade haviam 3 estranhos parados naquele mesmo lugar, onde eles viram aqueles 4 homens fumando no ano. E esses 3 estranhos estavam ali parados, olhando para a casa. Então a Ana chamou o Jeff e a Ana chamou a polícia. Enquanto ela estava chamando a polícia, o Jeff pegou uma lanterna e saiu pela porta dos fundos para ver estas pessoas. Mas assim que o Jeff saiu pela porta dos fundos, as 3 pessoas se viraram e correram e desapareceram. A polícia foi chamada e eles sabiam das alegações anteriores, porque já tinham recebido várias ligações da família, mas como sempre, nada foi encontrado. Alguns dias depois, a Ana estava na sala com a filha e ela ouviu o som de alguém tentando abrir a porta de vidro, aquela que desliza. Ela, antes de chamar a polícia, decidiu antes olhar e ver se tinha alguém na porta dos fundos. Então ela pegou a filha no colo. Ela andou em direção à porta e quando ela chegou perto da porta, ela viu 2 homens na porta tentando abrir a porta. Ela gritou tão alto que os 2 estranhos correram. A Melinda, a mãe dela, estava no andar de cima, ouviu a filha gritando, veio correndo e a Ana com o bebê no colo, ainda chorando. A Melinda chamou a polícia. Eles revistaram a propriedade, eles não encontraram ninguém. Um mês após setembro, uma das chaves do carro da Melinda sumiu. E quem tivesse essa chave poderia ligar o carro da Melinda durante esse período que as chaves estavam desaparecidas. E eles também descobriram que haviam pregos que foram colocados nos pneus do carro do Bruce. A família chamou a polícia, contou a eles sobre o que estava acontecendo, mas a polícia não achou nada. Um mês depois, em 19 de outubro, Jeff estava sozinho em casa, quando ele ouviu o som da porta de vidro deslizante batendo. A Ana ouviu também, então o Jeff pegou o cachorro da família e ele andou em direção à porta dos fundos para ver quem era. E eis que ele viu uma grande figura adulta, com um capuz, tentando abrir essa porta dos fundos. Então o cachorro viu a pessoa, começou a latir e ele viu quando a pessoa saiu correndo. E o Jeff chamou a polícia. Mas como sempre, a polícia não achou ninguém lá. No dia 23 de outubro, o Jeff, junto com a sua filha e o Bruce, foram jantar fora no restaurante onde a Ana trabalhava. O Bruce já tinha saído na frente e o Jeff saiu depois com a filha. Na casa ficaram ali Melinda e o filho do casal, Kylie, que é uma criança
especial. Após o jantar, o Jeff, o Bruce e o bebê voltaram para casa. O Bruce foi o primeiro a entrar e ele bateu na porta e o filho do casal, o Kyle, abriu, veio, destrancou a porta. O Bruce entrou, o Jeff estava atrás dele com a filha e viram que havia sangue para todo lado. O Bruce foi até a cozinha, acendeu as luzes e viu a Melinda, a esposa dele, caída no chão. O Jeff saiu correndo da casa carregando a filha e ele ligou para a polícia. Mas o Bruce, ainda na cozinha, ao lado da esposa, também ligou para a polícia e disse que tinham acabado de chegar em casa. E a esposa dele, a Melinda, estava no chão da cozinha. Foi confirmado que ela foi atacada com um objeto cortante e quem fez isso desferiu 35 vezes. Aos ferimentos, a pessoa também disparou 3 vezes contra ela. Ela foi levada ao hospital e, infelizmente, ela não sobreviveu. A família sabia que quem fez isso deveria estar ligado a todas aquelas pessoas estranhas. Mas o caso foi resolvido em 4 dias. E quando veio a público quem tirou a vida da Melinda, todos ficaram chocados. O que aconteceu naquele dia foi o seguinte. O Bruce, ele já tinha ido para o restaurante encontrar-se com a filha que trabalhava no restaurante, mas a Melinda e o filho ficaram em casa. Então, o Bruce, o Jeff, o bebê iriam para o restaurante encontrar-se com a filha lá, ficar lá. Então ficou em casa somente a mãe dela e o irmão. O Jeff, isso mesmo, o Jeff, maridana, ele andou até a cozinha, onde a Melinda estava. Ele pegou um objeto cortante. Ele desferiu 35 golpes nela. Ao cair no chão, ele disparou 3 vezes. Ele subiu para o quarto dele, trocou de roupa, deixou o Kyle na casa, com a mãe dele, com a Melinda, sem vida. E foi jantar no restaurante, aonde o Bruce o esperava. E a filha. Isso mesmo. E foi quando eles voltaram que descobriram a Melinda no chão. Pouco se sabe por que motivo o Jeff tirou a vida da mãe da Ana. A teoria é que o Jeff não tinha como pagar para o casamento, que aconteceria em alguns dias. O local do casamento entrou em contato com a Melinda e disse que iria cancelar o local do casamento porque o Jeff não pagou absolutamente nada do casamento. E aparentemente a Melinda confrontou o Jeff sobre isso. E a teoria é de que ele não gostou e tirou a vida dela. O Jeff foi levado a julgamento. Foi considerado culpado de todos os eventos que ocorreram em torno da propriedade até o dia que ele tirou a vida dela. Aqueles estranhos em torno da propriedade que tentaram invadir a casa eram pessoas contratadas por ele. Isso mesmo. Por alguns meses, ele contratava essas pessoas. Ele estava tentando criar um álibi para nunca ser o suspeito, para ele poder dizer: nossa, a casa estava sempre tendo pessoas aqui. E ele contratou esse grupo de pessoas. O Jeff, aparentemente, ele começou a meio que detestar a Melinda. Mesmo ela tendo aberto a casa dela para ele em 2016, para que ele pudesse ficar com a filha dela, criar o filho do casal, ficar lá por um tempo até juntarem dinheiro. Acontece que ele simplesmente não queria muito esse estilo de vida. Tanto é que quando foi oferecido para ele morar na casa, ele não foi imediatamente. Ele foi quando a criança nasceu. Então por ali já tinha alguma coisa meio estranha. E ele contratou essas pessoas para tirar as suspeitas de cima dele.
mas as roupas ensanguentadas foram encontradas no carro do Jeff. E ele acabou confessando que ele tirou a vida da Melinda. Mas até o dia de hoje, ele nunca deu uma informação adicional sobre o que ocorreu e por quê. Ele foi condenado à prisão perpétua, com a oportunidade de liberdade condicional após cumprimento de 33 anos. Isso não quer dizer que após 33 anos ele pode sair. Após 33 anos ele pode começar a pedir para sair. Pode levar 43, 53, 63 ou ele perder a vida lá dentro. No julgamento, o Bruce falou da perda da Melinda, da esposa, e disse que seu filho, Kyle, aquela criança especial, ele não entende que sua mãe se foi. E agora, todas as vezes que eles saem para comer, que é algo que o Kyle adora fazer, ele simplesmente olha pela janela ansiosamente e fica esperando. Ele acha que a mãe dele vai vir e eles vão juntos. Ele não entende que a Melinda se foi. E, obviamente, a Ana não sabia de nada disso. Ela tinha ali um homem que simplesmente resolveu eliminar a mãe dela. O que eu acho que aconteceu dentro dessa história? Eu não acredito que, de verdade, esse cara queria casar com a Ana. Porque quando os pais ofereceram para ele morar lá, os pais dela para ele morar lá, geralmente a pessoa ia falar, tudo bem, então esse final de semana eu estou me mudando para lá. Não, o cara esperou a gravidez inteira para ele mudar-se. Por ali, para mim, já tinha uma bandeira vermelha que ele não estava muito afim. E depois, eu acho que, na cabeça dele, o casamento ocorreria por pressão da família, mas principalmente por causa da mãe. E eu acho que ele começou a criar um álibi. Se eu eliminar a mãe, não vai existir essa cobrança em cima de mim que eu tenho que casar. Porque ele ia precisar desembolsar uma grana boa para poder pagar o casamento, a festa. E talvez não fosse motivado somente pelo dinheiro, mas simplesmente porque ele não queria casar com a filha dela. Essa é uma das... Eu acredito que seja a teoria, ao meu ver, mais coerente. Agora, eu fico imaginando o que não passa na cabeça da Ana, né? Apaixonou-se por um rapaz, uma família inteira abriu a casa e ele simplesmente virou-se contra eles e acabou abreviando a vida da Melinda, privando assim a Ana de ter uma mãe, o próprio filho do Jeff de ter a avó, o Kyle, que é uma criança especial, de ter a mãe, o Bruce de ter a esposa. É muito difícil entender como que o ser humano chega a determinadas decisões que mudam o curso não somente da vida dele, mas de todo mundo ao redor. Eu gostaria de ouvir de vocês. O que vocês acham que leva uma pessoa a praticar tal ato? Planejar tudo isso por meses, em momento algum caiu a ficha e dizer, não vou fazer isso não está certo. Eu gostaria de ouvir a opinião de vocês. Não deixem de colocarem aqui o like se vocês acharam o caso interessante, para o YouTube entender que esse vídeo é bom e recomendar para outras pessoas. E eu vejo vocês em breve. Até mais.